Olá pessoal, prazer, professor Levi Preti. Bom, para aqueles que me conhecem, sejam mais uma vez bem-vindos. Aqueles que não me conhecem, bom, sejam bem-vindos. Bom, de qualquer maneira, eu gosto de acolher a maior quantidade de pessoas possíveis e levar a informação. Bom, estudando a CLT, meus caros amigos, nós verificamos a possibilidade daquela sempre sequência lógica que a maioria dos cursos, faculdades, professores seguem, não é? Empregado, empregador, contrato de trabalho, remuneração, jornada, férias, assim vai. Eu adoro inovar, vocês sabem muito bem disso, não é? Então eu quero fazer um estudo da CLT com você de uma forma diferente. Hoje, os meios de tecnologia, nós podemos oferecer isso. Bom, primeiro tema que eu quero trabalhar com vocês, quais são todas as hipóteses de suspensão que existem na CLT. Professor, por que estudar dessa maneira? Porque se cair na prova da OAB ou qualquer exigência na prática for colocada a você que envolva, né, suspensão de contrato de trabalho, evidentemente que você saberá agora de forma muito mais fácil do que de uma forma tradicional. Então vamos, gente, não tem a chamada ponto de vista? Vamos fazer a vista de um outro ponto agora, tá? Bom, primeira hipótese de suspensão, artigo 131, inciso 5º da CLT. O 131 fala exatamente sobre que o que não é considerado, né, falta para férias, e ele fala no inciso 5º. Durante a suspensão preventiva para responder inquérito administrativo ou prisão preventiva, quando forem pronunciado ou absolvido. Em outras palavras, não será considerado falta quando ocorrer a suspensão preventiva para responder ao inquérito administrativo ou ainda a prisão preventiva. A segunda hipótese também está no artigo 150, parágrafo 5º. Em caso de necessidade, determinada pelo interesse público e comprovada pela autoridade competente, poderá o armador ordenar a suspensão das férias já iniciadas ou a iniciar-se, salvo ao tripulante o direito ao respectivo gozo posterior. Gente, é uma situação muito específica para o nosso querido e amado marinheiro, tripulante, não é? Aquele que convive dentro do navio. O armador, ele pode ordenar a suspensão das férias. Então, isso que é para você iniciar das férias, o empregado poderá retornar? No caso de marinheiro, sim, poderá sem problema nenhum. Dando sequência, bom, nós temos a próxima hipótese, que é o artigo 316, que ele fala sobre jornalista. E exatamente no parágrafo único, para efeitos do cumprimento desse artigo, tá certo, gente? Deverão ser prejudicados reclamar contra a falta de pagamento perante a autoridade competente e proferida a condenação, desde que a empresa não cumpra em caso de recurso, não deposite o valor da indenização. A autoridade que proferir a condenação oficiará a autoridade competente para a suspensão da circular do jornal. Em igual pena, a suspensão incorrerá em empresa que deixar de recolher as contribuições devidas para a Previdência Social. Olha só o que fala o artigo 316, pessoal. A empresa jornalística que deixar de pagar pontualmente e na forma acordada os salários devidos aos empregados terá suspenso seu funcionamento até que efetue o pagamento. Olha só que loucura. Então pode ocorrer a paralisação do trabalho do empregador, no caso, até o pagamento dos salários do empregado? Pode, no caso de jornalista. Tenho certeza que você não sabia disso. Dando sequência aqui, pessoal, artigo 346, que fala: será suspenso do exercício de suas funções, independentemente de outras penas que possa incorrer, o químico, inclusive o licenciado, que incidir na seguinte falta. Aí vem o parágrafo único. O tempo de suspensão que alude variará de 1 mês a 1 ano, a critério do Departamento Nacional do Trabalho. Então, pode ocorrer, né, na hipótese de suspensão do contrato, caso ocorra, por exemplo, improbidade profissional, caso ocorra, por exemplo, desenvolver o seu conhecimento científico contra a pátria, ou outras situações que possam trazer prejuízo à sociedade. Sim, mais uma dica. Químico poderá ter seu contrato suspenso de 1 mês a 1 ano se cometer alguma situação como esta. Vamos lá. O artigo 471
é evidente que ele fala da suspensão e da interrupção. Então, deixe-me pegar aqui o ponto crucial aqui, pessoal. Olha só. Ele fala exatamente no parágrafo 3º do artigo 472. Ocorrendo um motivo relevante de interesse de segurança nacional, poderá a autoridade competente solicitar o afastamento do empregado do serviço ou do local de trabalho sem configure a suspensão do contrato de trabalho. Então, no caso de segurança nacional, o contrato poderá ser suspenso, tá certo, gente? Sem maiores problemas. O artigo 474, ele fala sobre o quê? Que a suspensão do empregado por mais de 30 dias ocorre a rescisão do contrato de trabalho sem justa causa. Então, o empregado que é dispensado, tá bom, gente? Ou melhor, que toma uma suspensão maior do que 30 dias, seu contrato será rescindido. Dando sequência aqui, esse eu adoro. É o artigo 476A, que é uma hipótese muito falada agora na pandemia, que fala o quê? O contrato de trabalho poderá ser suspenso por um período de 2 a 5 meses para a participação do empregado em curso de programa ou programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador, com a duração equivalente a essa suspensão contratual, mediante previsão de acordo ou convenção coletiva. Então, o contrato de trabalho poderá ser suspenso de 2 a 5 meses, obviamente não haverá pagamento desse salário, e nessa hipótese o empregado tem que fazer algum tipo de curso. Vamos dar sequência aqui. Vamos lá, o que mais aqui é importante, separando para todos vocês. Aí ele fala aqui muito sobre essa hipótese de suspensão, que eu acabei de comentar com vocês, que o empregado poderá receber um valor do empregador, a título, por exemplo, de ajuda de custo, e assim sucessivamente. Bom, vamos para o artigo 482, em que ele aborda exatamente o quê? A justa causa. Justa causa, lembra, gente? Qualquer hipótese que o empregado vai contra o contrato ou as hipóteses que estão descritas nesse artigo. E ele fala na linha D do 482. Condenação criminal do empregado passa de julgado desde que não ocorra a suspensão da execução da pena, desde que não haja sursi, como os penalistas gostam de falar. Bom, já o artigo 510-A, que foi incluído pela reforma trabalhista, determina o quê? O mandato dos membros da comissão permanente do empregado será de 1 ano. Grava isso para a prova, tá, gente? Já no parágrafo 2º, o mandato de membro de comissão de representantes de empregados não implica na suspensão ou interrupção do contrato, devendo o empregado permanecer no exercício de suas funções e, claro, receber o salário. Então, o empregado que é eleito aí, gente, como membro da comissão de representantes, vimos, tá certo, senhores amigos, que o período é de 1 ano, tá certo, gente? E necessariamente esses nobres empregados não terão nem a suspensão, nem a interrupção. Mais uma dica, vamos lá. Como nós falamos em penalidades, meus caros amigos, olha só que interessante, né, gente? Penalidades, por exemplo, a diretores. Poderá ter a suspensão do seu contrato por até 30 dias, tá? Então, no caso de diretor, ocorre exatamente nesta situação. Próxima hipótese, aí já dentro do direito sindical, artigo 599, para os profissionais liberais, a penalidade consistirá na suspensão do exercício profissional até a necessária quitação e será aplicada aos órgãos públicos, autárquicos, disciplinadores das respectivas profissões, mediante comunicação de autoridades fiscalizadoras. Então, o empregado, por exemplo, que não está em dia com a sua mensalidade junto ao órgão de classe, poderá ser suspenso. Vamos lá. Mais uma hipótese que está no 628, que fala sobre o auditor fiscal do trabalho. Parágrafo 3º. Comprovada a má-fé do agente de inspeção quanto à omissão ou lançamento de qualquer elemento no livro de registro dos empregados, por exemplo, responderá ele por falta grave no cumprimento do dever, ficando passivo desde logo da pena de suspensão das suas atividades por até 30 dias. Então, o auditor fiscal pode ser suspenso por até 30 dias, instaurando-se obrigatoriamente caso de reincidência ou inquérito administrativo. Então, o primeiro passo, ele é suspenso. Aí, no caso de reincidência, aí sim terá o inquérito administrativo. Vamos dar sequência aqui, meus caros amigos. Bom, aí o artigo 722 fala sobre o lockout e a greve, né, gente? Lembrando que a greve, lei 77 do 3/90, e ele fala para nós aqui, sem prejuízo de sanções combinadas nesse artigo, os empregadores ficarão obrigados a pagar os salários devidos aos empregados durante o tempo
da suspensão do contrato de trabalho. Então, no caso de greve, não sendo abusiva, o salário deverá ser devidamente quitado. Muito bem, que mais aqui é importante para nós aqui? O artigo 775-A, que fala sobre suspensão de prazos processuais, que ocorre do dia 20 de dezembro a 20 de janeiro, inclusive, fala sobre o parágrafo 2º, que durante a suspensão do prazo processual não se realizarão audiências e nem sessão de julgamento. Podem ocorrer atos cautelares, tutelas de urgência, mas não audiências. Vamos lá. Mais uma hipótese de suspensão, pessoal. Está acabando, só tem mais 4. Artigo 799. Nas causas de jurisdição do trabalho, somente podem ser opostas com a suspensão do feito as exceções de suspeição ou de incompetência. Então, a suspensão do processo é no caso de suspensão ou de incompetência do nobre magistrado. Mais uma hipótese. Artigo 853, inquérito para apuração de falta grave. Olha só, aquela ação que nós entramos para dispensar o empregado estável que cometeu algum tipo de justa causa. Vamos lá. Para a instauração do inquérito para apuração de falta grave contra empregado garantido com estabilidade, o empregador apresentará reclamação por escrito, né, à vara do trabalho, num prazo de 30 dias da suspensão do contrato de trabalho. Então, tá certo, gente? Suspender o contrato, tem 30 dias para ingressar com a ação. Dentro de dissídio coletivo, artigo 856, também tem 2 hipóteses aqui que falam sobre suspensão. A instância será instaurada mediante representação escrita ao presidente do tribunal. O dissídio vai direto para o TRT ou TST, você sabe disso. Muitas vezes para melhoria salarial, esse tipo de coisa. Poderá também ser instaurada por iniciativa do presidente ou ainda requerimento da procuradoria, mas sempre ocorrer a suspensão do trabalho. Então, presta atenção nisso, gente. No caso de presidente e no caso de procuradoria, somente na hipótese de suspensão de contrato. E o 857, a representação para instaurar a instância em dissídio coletivo constitui prerrogativa das associações sindicais, excluídas as hipóteses do 856, que já falamos, né? Do presidente do tribunal e procuradoria, quando ocorrer a suspensão do contrato de trabalho. Então, gente, essas são as hipóteses em que ele fala de suspensão. Eu cliquei agora aqui, pessoal, na palavra suspenso. Aí me chama a atenção o artigo 475, que o empregado que for aposentado por invalidez terá suspenso o seu contrato de trabalho durante o prazo fixado pelas leis da Previdência Social. Interessante esse termo também, para que a gente possa lembrar. Lembrando, gente, que auxílio-doença é uma coisa, auxílio-acidente é outra. Auxílio-doença é uma enfermidade não oriunda do trabalho. Acidente de trabalho, uma enfermidade oriunda do trabalho. Só vou dar um pause aqui no vídeo para pesquisar e já volto. Mais um artigo interessante também, que fala no artigo 494, o empregado acusado de falta grave poderá ser suspenso de suas funções, mas a sua despedida somente será efetiva quando verificar a procedência da acusação, que obviamente através de inquérito. Então, também o estável pode ter suspenso seu contrato em caso de alguma falta cometida. Aguenta aí que eu estou pesquisando. Ah, mais um legal aqui, gente. É o 625G, G de Gleibe, né? Vai fazendo uma analogia para você não esquecer do meu nome. O prazo prescricional será suspenso a partir da provocação da comissão de conciliação prévia, recomeçando a fluir pelo que lhe resta a partir da tentativa frustrada de conciliação ou do esgotamento previsto no 625F. F de Fátima, minha mãe. É o seguinte, pessoal. A comissão de conciliação prévia é aquele órgão que o empregado procura, quando dispensado, com o escopo de resolver eventuais conflitos. E nessa hipótese, o prazo prescricional, quando ele procura a comissão, será suspenso. Peraí que eu estou pesquisando. Bom, pessoal, mais uma hipótese aqui, é o artigo 483, que fala sobre a justa causa do empregador, tá? E no parágrafo 1º do artigo 483, ele fala o quê? O empregado poderá suspender, o empregado poderá suspender a prestação de serviço ou rescindir o contrato quando tiver que desempenhar obrigações legais incompatíveis com a continuação do serviço. Então, se eu trabalho em um local e necessariamente, meus caros amigos, é uma atividade totalmente alhures daquilo que eu fazia, eu posso suspender meu contrato.
O artigo 722, que volta a falar novamente de lockout, que é a greve do empregador, que é proibido. E a greve, que é a greve dos trabalhadores, está certo? 722. Os empregadores que individual ou coletivamente suspenderem seus trabalhos dos estabelecimentos sem prévia autorização do tribunal competente, ou que violarem ou se recusarem a cumprir a decisão proferida no dissídio coletivo, incorrerão em multa, perda de cargo e suspensão do contrato. Então, ok? Então, obviamente que se parou o trabalho sem a prévia autorização, claro, gente, que isso aqui é uma regra ainda da antiga CLT, lembrando que a regra agora da greve, artigo 9º da Constituição e a Lei 77389 para fazer greve, claro que nós não precisamos de autorização de ninguém. Perfeito, senhores? Ninguém. Olha só que interessante. Pela reforma trabalhista, hein? O incidente de desconsideração da pessoa jurídica, quando a pessoa física, né, assume os débitos da pessoa jurídica, o ex-sócio. Aí o artigo 855-A, para o segundo, a instauração do incidente suspenderá o processo, sem prejuízo da concessão tutela de urgência, da natureza cautelar, do que trata o artigo 301 do CPC. Então, uma vez ingressando com incidente de desconsideração da pessoa jurídica, o processo será suspenso. Oh, que bacana, hein, gente? Legal. Pessoal, com isso, em 16 minutos aqui, a gente conseguiu falar as hipóteses de suspensão, suspender, enfim, suspenso, dentro da CLT. Com isso, gente, você tem uma bagagem muito grande. Se cair uma questão nesse sentido, vamos embora. Tá vendo como é fácil olhar a CLT com outros olhos e gravar de uma forma diferenciada? Procure ler esses artigos, procure anotar essas informações e acompanhe os nossos vídeos, que sempre terá algo bacana para vocês. Claro que o próximo aqui, com certeza, vou até pesquisar aqui já. Ó. Interrupção. Ó, beleza. São 7 itens. Já é o tema do próximo vídeo.